Você já consumiu alta gastronomia? Aqui em São José dos Campos, esse é um setor que está crescendo bastante e por isso eu vim até este restaurante aqui na cidade para conhecer um chefe que tem muita história para contar. Ele já foi modelo profissional, participou de um dos maiores reality shows de chefes de cozinha da TV. Filho de italiano, mas por aqui nada de massas. Ele se encontrou mesmo na cozinha autoral com influência asiática. A entrevista de hoje está com o Ricardo Bonomi. Obrigada, viu, chefe, por ter nos recebido aqui na sua casa. Eu que agradeço, Vanessa, a oportunidade de poder bater esse papo que eu adoro. Falo casa porque a empresa, o restaurante, é a extensão da casa, né, da pessoa. Né? A gente tem esse hábito de comer nos dois, né? Então acho que traz essa... Mas quando é um restaurante confortável também, né? Ele traz um aspecto mais casa mesmo, mais intimista, assim, ele... Ricardo Bonomi, vou te chamar de Bonomi, chefe italiano. Eu quero começar falando sobre o que te trouxe aqui a São José dos Campos. Bom, eu digo para todo mundo, é uma história de amor, né? Tô aqui por causa da minha esposa. A gente namorou no passado, alguns anos, separamos, ficamos aí uns 10 anos separados, né? Cada um foi ver sua vida e a gente se reencontrou depois de 10 anos, ela estava morando aqui. E eu acabei vindo parar aqui por causa dela. E aí você veio por causa dela, mas São José acabou te conquistando também, né? São José é uma cidade muito boa. Eu fiquei bem surpreso assim, no começo, né? Falei, nossa, é muito calmo, né? Falei, nossa, uma cidade bem tranquila, né? Que a gente vem de São Paulo, pega aquele ritmo, a cidade vem pra cá, uma cidade tranquila. Então eu fiquei você fica um pouco perdido até. Mas aí depois me acostumei, uma cidade ótima para morar, né? Uma cidade, Agora, o que me chama a atenção, e eu tenho certeza que lá em casa também, você é filho de italiano, criado em São Paulo, nasceu em Santos, foi criado em São Paulo, mas e esse sotaque que mistura um pouco de carioca, um pouco de mineiro? Eu nasci em Campinas, né, e fui morar em Santos bem pequeno. E o santista puxa bastante, né? O santista tem esse Szinho também no final. E vem da minha mãe, que é carioca, e a gente, né, cresceu no Rio a vida inteira com os primos, né? Várias chiando no ouvido. Era biscoito, né? Não era bolacha, né? Era arroz, era arroz. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você veio para São José, você já estava nesse ramo de gastronomia, né? A cidade, como que é? Qual que é a importância da cidade de São José nesse ramo da gastronomia? Não, assim, o São José na gastronomia não existe. Ainda, na minha opinião, ainda não existe, né? Até que a gente não tem muito foco para a gastronomia em São José, né? Acontecem as coisas locais, né? Que tem que acontecer. Mas São José, eu acho que ainda falta gastronomia em si, né? O que é gastronomia, né? Não simplesmente um lugar para se alimentar, né? Eu acho que isso ainda está um pouco misturado, né? Não tem muitas divisões, né? Os setores bem definidos, né? Do que é alta gastronomia, do que é uma cozinha de barbecue, do que é uma cozinha regional, né? A gente não vê muito esse tema sendo falado, sendo debatido aqui, né? A gente vê a quantidade de chefes que a gente tem na cidade, que são pouquíssimos, né? Chefes mesmo. Restaurantes a gente tem uma quantidade bacana, mas acho que chefes com umas histórias legais, quando a gente está levando ao pé da letra, né? O que é ser um chefe, o que é, né? Tocar um restaurante, né? Criar o cardápio, ser diferente, não só replicar, né? O que a gente vê muito, não só aqui, mas em muitos lugares, as pessoas replicando cozinhas, né? Quando você fala assim, o que define a alta gastronomia? Porque eu até ia perguntar, não é pelo fato de São José ser de interior, porque tem muitas cidades de interior que tem essa vertente, né? Sim. Eu digo assim, isso não é uma culpa de ter ou não ter, eu acho que não tem porque não tem o fomento para isso. Eu falo para todo mundo, né? Quando você está em algum lugar dentro de um restaurante que está lotado, super badalado, você olha para os lados e fala, nossa, eu queria ter um negócio desse. Você está em um lugar turístico, você estava viajando, você está em um lugar de muito movimento. Quando o lugar não é turístico, São José não é uma cidade turística, né? Então a gente depende muito do movimento local. Então isso não é uma coisa que faz acontecer, que traz olhos de fora, que
ao mesmo tempo que a pessoa vem, quando vai embora, leva a informação. E é isso que acontece com os lugares turísticos, né? A gente fica sabendo de muitos lugares, muitas vezes, pelos amigos que foram, né? Não porque você foi, porque você viu numa revista, alguém foi, falou, pô, quando você for, pô, lá em Trancoso, você tem que ir no Quadrado, tem que comer no restaurante tal. Então, né, essa divulgação que faz o turista. Né? No caso do seu trabalho, quem consome a alta gastronomia aqui em São José? São os joseenses ou vem gente de fora? Não, a maioria é joseense, né? Claro que o que sustenta os restaurantes são joseenses. Vem bastante gente de fora, mas assim, fora da região, né? Taubaté, vem gente aqui de Santa Isabel, de Guará, né? Vem gente aqui de Campos do Jordão, já veio de São Paulo, já veio do Rio. Mas é mais pessoal da região mesmo, e de São José principalmente. É uma forma do pessoal daqui da região, do interior, não ter que ir para São Paulo, ter que ir para o Rio para consumir a alta gastronomia. Inclusive isso é uma fala, né? É uma fala que a gente escuta muito aqui, né? Ah, São Paulo é muito perto, então a gente quando quer comer algo diferente, algo bom de vai para São Paulo, justamente porque não tem aqui, né? Então já fiquei sabendo de várias coisas super legais que já teve na cidade e fechou, então você fala, pô, mas já teve e não se manteve por quê? Mas aí eu acho que entra outros processos aí já vira mais pessoal mesmo, né, de como lidava com o negócio, administrava, do que realmente das pessoas irem, né, mas ainda falta os joséenses usar mais aí nessa parte da cidade, né, da gastronomia, do entretenimento, de saber dividir isso, né. Pô, eu vou num restaurante, tem um chefe, tem uma cozinha sofisticada, é diferente a atenção que eu dou para esse lugar do que para uma hamburgueria que tem o seu valor, para um barbecue que tem o seu valor, né, são momentos e cada momento você age de um jeito, se veste de um jeito, se porta de um jeito, né, um é experiência, o outro é mais por gosto mesmo, né? O 278 é mesmo uma casa de experiência, né? Não é uma casa que você vem semanalmente, né? Até porque também não, dentro dos valores, não é uma coisa que a gente faz... Você se programa para viver aquela experiência. Não que a gente queira viver só disso, mas acabou hoje 278, inclusive a gente trabalha assim hoje no 278. A alta gastronomia é um evento. Alta gastronomia, assim, na minha, como vamos falar né, desse termo em si, alta gastronomia para mim é quando você traz produtos diferentes que não estão em qualquer prateleira, quando você apresenta isso, quando você olha um prato e fala, nossa, olha isso, é porque ali então teve muita técnica. Se te impressionou no olhar, é porque ali teve técnica, no acabamento, do jeito que está montado. Então é a delicadeza da técnica, a delicadeza da apresentação, né? O insumo, que muitas vezes na alta gastronomia traz as iguarias, traz os insumos mais caros. Então isso define a alta gastronomia. Não necessariamente a alta gastronomia tem que estar dentro de um palácio. Ela pode estar sendo servida num lugar simples, mas com uma entrega muito sofisticada. Então, no meu entendimento, a alta gastronomia é trabalhar com o melhor e do melhor jeito na cozinha. Talvez com muita simplicidade ou não, que a gente vai ver no próximo bloco. Vou fazer o seguinte, um rapidíssimo intervalo. No próximo bloco eu quero saber como funciona isso tudo que o Bonomi nos falou e saber mais sobre as origens e influência desse chefe que está aqui na nossa cidade. De volta com entrevistas. Hoje eu estou aqui com o chefe Ricardo Bonomi. Ricardo, mais uma vez, obrigada, viu, por me receber. Chamo de Ricardo, chamo de Bonomi. Aqui em São José as pessoas te chamam de Ricardo. Ricardo, chefe, chefe. Você atua nesse ramo da gastronomia há mais de 20 anos, né? Sim. Mas nem sempre você foi chefe, já foi modelo? Já fui modelo. Faz tempo já. Fui modelo da Ford Models e da Mega Models, né? Durou aí uns 7, 8 anos. Ele tem cara de Paquito mesmo. Já chegou a ser Paquito da Xuxa? Não. Mas já fui Carícia, já fui Capa da Carícia, já fui Capricho. Ih, já foi mais. Todas as meninas dos anos 80 já devem ter visto essa carinha em alguma capa. 90. Isso foi de 92 até uns anos 2000, mais ou menos. Uns 8 anos, foi isso aí. Ó, todo lado de cá, porque agora eu vou acompanhar o Bonomi. O que você vai fazer aqui pra gente? Escolhi fazer um prato aqui que é um sucesso da casa, é um prato que já há algum tempo vem pro menu, sai do menu, e porque é um prato que agrada muito, são muitos sabores, então acho que é essa mistura, né? É um peixe comum, salmão, mas o que a gente sempre fala aqui no 278, a gente tem um diferencial dos nossos pescados, teor de gordura, libragem de peso, né? Libragem do peixe. Então a gente vai fazer uma barriga de salmão, que é a parte mais gorda, né? Então a parte que está
muito sabor, né? É um salmão de 18 libras, então a gente tem uma barriga bem alta. Então isso faz diferença no palatável, né? Bem untuoso no paladar. E por ele ser um peixe gordo, a gente vai trazer um molho bem ácido, né? Que é o amadare, né? O amadare é como se fosse um shoyu, um caramelo de shoyu. A gente tem o shoyu, a gente tem açúcar demerara, a gente tem sal, a gente tem vinagre de arroz, a gente tem saquê seco, saquê licoroso, a gente tem gengibre. A gente carameliza esse shoyu, deixa ele numa consistência bem de um caramelo mesmo, tá? E depois a gente alonga ele na hora de servir só com suco de limão fresco, pimenta dedo de moça picadinha, bastante pimenta que vai trazer o spice gostoso, e o chives, né, a cebolete. Eu não sei se você é em casa, mas a minha boca encheu de água. Isso é só o molho. Você falando, você, filho de italiano, seu pai cozinhava na sua casa. Anos fazendo. Então, ele foi, de certa forma, a sua inspiração, mas por que a cozinha asiática e não a italiana? Porque quando começou a história do sushi, eu me encantei muito pela apresentação, que a gente não comia ainda, mas eu achava aquilo incrível. É, né? Lindo. É, maravilhoso. Eu acho aquele detalhe, né? A precisão, né? Quando você vê um sushi bem cortado, um sushi bem apresentado, né? A precisão de corte, da espessura, da distância de um... Então, enfim, é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção por esse detalhe. E lógico, depois eu fui conhecer, né? A gente foi se habituando a comer e eu me apaixonei desde então. E aí eu virei um curioso da gastronomia japonesa. Fazia muito em casa para os amigos, assim, final de semana sim, final de semana não. Ia na Liberdade, eu entrava nos restaurantes lá tradicionais que tinham naquela época ainda, que eram bem tradicionais mesmo, inclusive o Paulo ali da Praça dos Estudantes, ali da Rua dos Estudantes, que era num subterrâneo, então eu ficava lá conversando com ele me dava outras dicas, eu comprava o arroz dele, porque o arroz eu achava uma coisa muito difícil de fazer, né? Que pra mim, eu acho que quando a gente fala de sushi, é 50%. Então, enfim, aí depois eu fui trabalhar num restaurante de cozinha asiática. E aí eu conheci a alta gastronomia da cozinha do Sudeste Asiático, né? Que é essa gastronomia mais comercial que vem pra gente, né? O que sobrou do lado italiano? Sobrou bastante coisa. A gente faz muito italiano aqui. Você faz, você mistura? Você consegue... Sim, a cozinha autoral que eu vendo aqui é uma cozinha internacional. Por isso que eu falo como influência asiática, né? Porque não é uma cozinha asiática, né? Influência porque, mesmo em alguns pratos, às vezes que não é um prato de cozinha asiática, mas eu trago uma referência de técnica para aquele prato, que no outro dia eu fiz um gyoza de tâmaras, né? Então eu misturei uma coisa mais de Oriente Médio com a técnica da cozinha asiática, né? Com essa cozinha mais oriental não, né? Mais chinesa, leste asiático, né? A questão da cozinha autoral tem muito, por favor, pode, não quero te atrapalhar. A questão da cozinha autoral tem muito essa questão familiar mesmo. Por exemplo, o seu pai, quando ele cozinhava, é autoral, né? Porque ele vai lá, não tem um tempero, ele mexe com outra coisa, coloca outra coisa. Eu acho que só não é autoral quando você está replicando, né? Quando você pega uma receita que já existe e você está usando os mesmos ingredientes, apresentando da mesma forma. Mesmo se você pode ser autoral numa apresentação, você pode ser autoral, mas não autoral na ideia de sabores, né? E na entrega do que a pessoa vai sentir no paladar quando comer. Que nem aconteceu com o carbonara, né? A gente viu várias versões do carbonara, né? O ravioli com a gema, enfim. Então você quebra, dentro você tem a pasta de ricota, então você traz ali o pecorino por cima. Eu, por exemplo, você falou esse prato que eu nem sei falar o nome porque eu sou péssima, do fígado do pato. É fígado mesmo? Foie gras, fígado de pato, engordado. Isso daí é uma alta gastronomia, sofisticado, incrível, super sofisticado. Não, me muito agrada. Bom, tirando a técnica, é um pouco, né? É o que eu acho que restringe as pessoas de comerem, né? Mas é delicioso, enfim, é um negócio que é muita potência de sabor, né? Então a gente aqui vai mudando, eu uso o fígado do pato comum, que você olhando ele é muito parecido com o da galinha, um pouco maior. Então a gente faz a brincadeira com a mousse de fígado de pato, mas não usando um foie gras, mas usando um pato que a gente usa aqui, que faz confitado. Então eu uso o filé, em vez de usar um morrilhos, a gente usa um enog, um cogumelo diferenciado. Então a gente faz essa brincadeira usando os mesmos ingredientes, mas não... Você falou de todos os ingredientes e continuando nisso que você está falando, como que você lida com a criatividade? Porque, por exemplo, você tem que... cada dia inovar e fazer alguma coisa diferente. Como que vem a criatividade? Como você trabalha nisso? Eu acho que assim, eu falo muito aqui no 278 sempre, né? Que cozinhar é a gente conhecer produtos e conhecer técnicas. Então, quanto mais técnicas eu conheço, quanto mais produtos eu conheço, mais coisas eu crio. E saber o que combina com o que harmoniza com o que. Exatamente, as combinações.
quando a gente falar de cozinha de algum lugar, alguma cozinha regional, né? Quando a gente, vamos fazer cozinha árabe, vamos falar de cozinha italiana, cozinha francesa. Então a gente vai trabalhar com ingredientes que são tradicionais daquele lugar, né? E eu acho que é isso que define uma cozinha. Não é a gente querer pegar sushi e botar lá na França, fazer sushi com foie gras, entendeu? Isso existe, não duvide, né? Então, mas isso já são coisas mais inovadoras. Então, as ideias elas vêm justamente dessa amplitude de conhecimento, né? Então eu conheço muito produto, né? São 24 anos cozinhando e muito curioso. Te mostro livros só de ingredientes, que eu tenho mais livros só de ingredientes do que livros de receita. E você é aquele tipo que, quando você era criança, você era assim também? Via uma folhinha de hortelã, colocava na boca, um manjericão, colocava na boca? Em casa a gente tinha esse hábito, né? Pelo meu pai cozinhar, né? E a gente tá sempre vendo ele cozinhar, foi daí que a gente estava falando que veio a inspiração e tal. Então a gente sempre foi muito curioso, ele dava tudo, a gente estava do lado dele, ele pegava e colocava na nossa boca, a gente comia, a gente estranhava, vai da boca, e bum, comia, né? Bem delicado, né? Italiano. Então a gente cresceu, meus irmãos, então a gente não tem muito, meu irmão do meio era um pouco mais chato, mas passou, enfim, então a gente tem um paladar sem frescura, sem frescura. Como que você lida com o estresse gastronômico, essa pressão, tem que fazer logo, tem que acabar? Eu acho que isso tem que ter, quem não tem o estresse não está preocupado. Eu acho que, estresse assim, não tem que acabar. Vai acabar? Não, tem que acabar, a gente já está programado. A gente, quando começa o evento, a gente sabe a hora que vai acabar, né? Ele tem hora para acabar, então já existe essa programação. Eu acho que a maior tensão da gente é entregar no time, pelo menos minha é entregar no time. Minha também. Antes que o editor brigue comigo, entregar no time, vou encerrar esse bloco. Vou fazer o seguinte, o Ricardo Bonomi está terminando o prato aqui, vai para um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho, falei de pressão, porque ele participou de um reality show super famoso. Daqui a pouquinho a gente fica sabendo mais sobre isso. E eu quero saber também como que eu vou comer isso daqui. Não sai daí que você acompanha. Volta com entrevistas, último bloco do nosso programa, prato servido, o que temos aqui? Shaki amadare, é um prato aí que faz muito sucesso aqui na casa, é um prato que traz muito sabor, essa ideia dessa cozinha asiática mais inovadora, mais moderna. Super moderna, aliás, o que tem de mais moderno, o que é esse papelzinho em cima? Isso são flocos de bonito desidratado, né? Chama bonito flakes ou no termo original, katsuboshi. O peixe bonito passa por um processo de defumação e de desidratação, depois ele é laminado bem fino e fica esses flocos aí bem levinhos. Olha só, esse prato aqui é digno de programa de televisão, né? Você já trabalhou, já participou de um programa de televisão super famoso, como que foi? Uma experiência, né? Foi uma experiência. Todo mundo me pergunta, você gostou? Eu achei interessante, assim, mas eu acho que faltou. Olha só, a parte mais difícil é quando eles iam experimentar e ficava naquela tensão. Será que é bom? Será que não é? Pois é, na verdade não é a tensão de experimentar, né? São outras tensões. Ó, eu vou fazer o seguinte, agora eu tô participando, né? Não vou ser jurada, mas vamos experimentar aqui essa... Tem que comer tudo de uma vez para sentir todos os sabores, né? Já está cortadinho no meio, né? Essa barriguinha é um corte bem tradicional de cozinha japonesa, né? A gente fala seguindo a mesma linha de sushi. Um pouco mais grossa a gente corta no meio, então faz um pedaço. E a gente tempera com sal de Maldon, katsuboshi, que aí são as ameixas japonesas em conserva, né? Elas são bem ácidas, salgadas e doces, então isso traz o umami, que a gente fala, né? Supremes de limão, que é aquele corte do limão bem detalhado, sem a pele. E o adoçado do avocado. Aí o avocado que traz gordura, uma fruta gorda, então combina muito com a acidez também, com o peixe que traz essa gordura. Né? Microbrotos de coentro, que traz né? O coentro é cítrico, né? Ele é cítrico, né? O coentro. E no broto ele apresenta ainda mais, né? Esse cítrico. Muito bom. Né? Adorei isso daqui. O katsuboshi. Eu não cozinho nada, só como, adoro comer, mas cozinhar, zero à esquerda. O que você daria de conselho assim para quem quer realmente se tornar um chefe? Primeiro, trabalhar para os outros, né? Seguir uma carreira de cozinha.
né? Para ser um chefe, eu acho que assim, hoje em dia você tem tanta informação, né? Quantos chefes nascem aí de casa, do nada, né? Eu trabalhei 10 anos em cozinha antes de realmente me tornar um chefe. E quando você fala trabalhei em cozinha, é auxiliar de restaurante. cozinha, é lá pôr a mão na massa, eu lavar acho, louça. se tiver essa vontade, é que assim, eu acho difícil, primeiro acho que você tem que trabalhar em bons lugares. Eu acho difícil você entrar como cozinheiro, já de cara num lugar bom, a não ser que você não tenha alguma referência. É muita arrogância, se você é né? novo. Então, eu acho que entrar pela pia é o lugar mais fácil, né? Eu sempre digo isso, é o lugar mais fácil a gente entrar pela parte que exige pela menos. pia, gostei disso. Entendeu? Então, eu acho que porque muita gente precisa dessa mão de obra e é uma mão de obra que, se você tem um pouco de organização, você se dá bem e isso chama atenção depois para crescer. Mas é trabalhar mesmo. Acho que a gente aprende trabalhando. Eu trabalhei muito tempo com os outros e acho que isso que eu aprendi muito. Né? Acho que isso que é o grande segredo, trabalhar. E assim, é uma coisa que não para nunca, né? Se você parar, você para de criar. Então, acho que se você quer trabalhar, continuar a criar, tem que estar sempre em exercício, como qualquer coisa. Não parar muito, não parar nunca. Muitas coisas que você faz acaba saindo da casinha mesmo, né? Vi a história do jantar secreto, Sim, a pessoa não sabe o que vai comer. Pra mim hoje foi um secreto também, eu não sabia o que ia comer. O secreto, na verdade, é o lugar que acaba sendo um secreto, essa brincadeira de você não saber onde é. E normalmente ser fora de um restaurante. Essa é a brincadeira do secreto. Não é num restaurante que Quando acontece fala secreto. fora de um restaurante, numa ponte, numa praça. Em ponto, no estúdio fotográfico, como a gente fez lá, que era um mezanino simplesmente de um prédio, um espaço ali. Então, mas tem o exótico. Aí o exótico traz coisas muito diferentes, para quem tem um paladar bem aguçado mesmo. Porque aqui o cliente só sabe o que vai comer na hora, ninguém nunca sabe o que vai comer, nunca tem cardápio. Né? O chefe que decide. Porque a sua inspiração, eu estou inspirado para fazer... É porque o 278 ele é inspirado em omakase, né? Que é, na tradução, confia em mim, né? Então, o cara senta aqui e confia no que o chefe tem ali do dia, sazonal, fresco, qual é a ideia que ele teve. 278 é isso, é o meu pensamento e transforma em prato. Eu tenho a ideia, essa ideia veio de um prato e a gente vai, se dar certo, vai, como padrão também de Alguém já saiu criação. Decepcionado? Tipo, chefe, não era isso que eu queria. Achar que 100% gosta seria muito... Mas a pessoa fala? Não era bem isso que eu queria. Já nunca ninguém falou, mas eu vejo assim na expectativa da pessoa, né? Como a gente está aqui frente a frente, às vezes é difícil a pessoa enganar, mas assim, você vê que a pessoa não fala muito, não dá muita bola, né? Quando a pessoa gosta, elas falam, comentam, você escuta os Então a gente fica com essa brincadeira. Já sabe, né? Ó, pra gente encerrar, isso daqui é alta gastronomia, não consumimos isso todos os dias, né? Você também não vai consumir isso todos os dias. Mas não dá pra viver disso. O que o chefe Ricardo Bonomi gosta de comer? Eu como de tudo, eu brinco com todo mundo, eu como de tudo. Eu como de bala de iogurte até o caviar. Seu prato favorito? Eu gosto de besteira, eu gosto de McDonald's. Tu me faz comer McDonald's, eu como McDonald's. Eu como... Come cachorro-quente? Como cachorro-quente. Hambúrguer? Cachorro-quente com salsicha boa, né? Salsicha industrializada, mas das marcas mais nobres, porque aí traz uma qualidade melhor dentro de um produto que já é um tanto duvidoso, enfim, mas das marcas tops, né? Você pegar, tem salsichas divinas, muito bem feitas, com qualidade de carne muito melhor. Agora, essas mais populares, essa eu não aconselharia ninguém a comer. Eu não falo para ninguém nunca comer nada, né? Eu acho que quando a pessoa fala, não come industrial, quando a pessoa é muito contra a indústria, acho que ela está pensando muito nela e está esquecendo da massa, né? Se não tivesse a indústria, as pessoas morreriam de fome. Né? Então, e acho que tem os momentos para comer as coisas, né? Arroz e feijão? Quase diariamente. Salada, bifinho, batata frita. O trivial eu acho que é a comida que a gente mais, por ser cultural, né? O asiático come udon, come sopa quente fervendo com pimenta todo dia. O tailandês come isso diariamente, que pra gente seria cansativo comer isso todo dia. Por mais delicioso que seja, mas seria cansativo, porque não é cultural, mas o arroz e feijão. Na sua casa, quem cozinha? O marido ou a esposa? Quem cozinha são os restaurantes entrega em casa. Olha só, gente, vou terminar a entrevista de hoje. Chefe Ricardo Bonomi, obrigada por me receber. Super feliz aí com a entrevista. E obrigada a você que nos acompanhou aqui. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá, você já sabe, pode nos acompanhar em nossas redes sociais. E até o próximo. Tchau, tchau. Valeu.